Então, a Ana que vai fazer, né? A introdução. Oi, vou fazer. Boa noite, então. Seja todo mundo muito bem-vindo, bem-vindas para mais um encontro do Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, que tem como foco a epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação, na área de atividade física e esporte. E a ideia, né, do Journal Club é que a gente discuta a literatura científica, então a gente tem o objetivo de disseminar e estimular produção e consumo de ciência. A gente usa um texto base, ou um artigo, ou um capítulo de livro. No momento a gente está lendo o The Book of Why, e hoje a gente, na verdade, vai discutir um artigo, numa tradução aqui livre, efeito de intervenções baseadas em terapia de exercício na dor no ombro e fatores de risco musculoesqueléticos para dor no ombro em nadadores competitivos, uma revisão de escopo. Hoje quem modera a nossa reunião é o Luiz Augusto, que a Pamela está com a voz prejudicada. E é isso, fiquem à vontade, né? A ideia é que seja bem uma reunião informal, que a gente troque ideias, tire dúvidas e coloque as ideias. Então, fique à vontade para abrir microfone. Se não der para abrir microfone, coloca no chat que a gente repassa aí para o Luiz. Boa reunião. Boa. Então hoje eu já vou começar com uma pergunta na nossa reunião. Já vou mandar a pergunta. Começando pelo título, né? A gente está muito acostumado a ler aqui revisões sistemáticas. E hoje a gente tem um outro tipo de revisão, né? Que é uma revisão de escopo. Que, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece aqui no nosso Journal Club. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Mas eu não lembro de nenhuma revisão de escopo que a gente tenha lido. No paper, os autores eles explicam mais ou menos o que é uma revisão de escopo. Alguém conseguiu entender qual que seria a principal diferença, gostaria de falar, entre uma revisão sistemática e uma revisão de escopo? Por que não uma revisão sistemática aqui nesse tópico? Ninguém vai falar? Aí eu deixo, né? Olha, o pior é que assim, vou me dar um puxão de orelha porque eu deveria saber mais, tá? Porque eu tenho uma revisão de escopo aí para trabalhar e estou meio emperrada, mas enfim. Uma revisão sistemática, como o próprio nome me diz, ela é bem mais sistematizada, né? Então, todo o processo ali de busca, a pergunta também, ela é um pouco mais direcionada, né? Mais, uma pergunta menor, vamos dizer assim, mais fechada. E esse foi até um dos motivos que ele colocou lá, né? Tinha uma pergunta um pouco mais ampla para. E aí a revisão de escopo é um pouco para mapear o que a gente tem na literatura. Então, é, os critérios, né, de inclusão podem ser um pouco mais frouxos, vamos dizer assim. É, a sistematização, embora tenha, né, tem um método para fazer uma revisão de escopo, até daí eu vou passar a bola para o Luiz, que é bem, tá super por dentro desse assunto, porque também as pessoas imaginam que revisão de escopo é qualquer coisa, né? Leu tudo que tinha, incluiu tudo que tinha, e não é bem assim. Existe um método, e acho que é isso. Falei, faltou alguma coisa? Peraí. Não é tão sistemático, a pergunta pode ser mais abrangente. Acho que basicamente isso. Boa. Alguém mais, pessoal? Mais alguma coisa para acrescentar? Eu Não? acho que é Então, aí mesmo. É, A gente eu fala. achei. Faltou uma Pode falar. coisa, né? Dos estudos Desculpa. serem muito heterogêneos e difícil de comparar e tal. Então, também justificaria uma revisão de escopo. Luiz, quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu tô com delay aqui. Mas o seguinte, o que eu achei bem interessante, que ele deu a definição
E algo que me chamou a atenção foi a questão dele falar que um dos objetivos, talvez, da revisão de escopo é identificar brechas na literatura, né, para direcionar pesquisas futuras. Então, acho que eu não sei se essa é talvez a, o objetivo principal de uma revisão sistemática, mas eu percebi como diferença em relação à revisão de escopo e à revisão sistemática. Era só isso que eu gostaria de falar. Boa. Não, é um bom complemento. E assim, o próprio nome acho que comenta, né, um pouquinho. Você fala do escopo, a revisão de escopo ela tem um escopo muito mais aberto, né? Então, a revisão sistemática, a gente tem uma pergunta muito bem especificada, muitas vezes direcionada pela estratégia do Pico ou do Picot, né? E a revisão de escopo, na verdade, ela busca olhar o que tem de conhecimento sobre um determinado tema. Mas ele não pega uma questão muito específica relacionada àquele tema. Ele olha o campo como um todo, né? E por esse motivo que às vezes você consegue identificar gaps e tomar decisões quanto à direção do campo, para onde que você vai levar esse campo, né? O que que você vai pesquisar, em relação àquela temática. E aí, por ser um pouco mais aberta, geralmente a gente vai ter ali diferentes desenhos de estudo, estudos muitas vezes comentando sobre diferentes tópicos relacionados ao tema. Então, por exemplo, eu poderia falar aqui de intervenção, mas eu poderia falar também de epidemiologia. Aqui ele também está falando da questão dos fatores de risco, né? Então você faz um apanhado geral, às vezes, de mais de um tópico relacionado à temática. Mas assim como uma revisão sistemática, a gente tem um método muito bem estruturado, que na verdade é o mesmo. O que vai mudar muitas vezes é o que você vai acabar colocando dentro daquela revisão, né? Então, por você ser um pouco mais permissivo, né? A Ana usou uma outra palavra, mas eu acho que é algo parecido, assim, você é um pouco mais frouxo, né, nos seus critérios, você acaba colocando muito mais coisa e coisas mais heterogêneas dentro da revisão, tá? Mas o método ele é tão rígido quanto o da revisão, se a gente for pegar o passo a passo lá. É basicamente o mesmo. Então, a gente vai ter aquela triagem, né, por título e resumo, feita por dois avaliadores, depois tem a leitura do texto na íntegra, tem a extração de dados, a avaliação da qualidade metodológica, né? Tem um único ponto lá depois que a gente vai comentar, que é um pouco diferente da revisão sistemática, que ele fala que é opcional até, mas eu acho que ele particularmente deu uma confundida, mas a gente vai discutir mais para frente. Beleza? Vamos passar para introdução. Então, no o começo da introdução, basicamente, ele já fala algo que a gente vem falando em todas as reuniões, acho, da natação, né? Que o ombro é a articulação mais acometida por lesão, que muitas vezes essas lesões de ombro, né? Elas são por sobrecarga e acabam afetando o desempenho e afastando o atleta ou modificando o regime de treinamento. Depois ele fala um pouquinho dos dados epidemiológicos, fala da incidência, da prevalência, né, de dor no ombro nos nadadores, e depois já começa a falar um pouquinho da questão dos fatores de risco, da etiologia, né, das lesões, que a gente acaba tendo fatores de risco intrínsecos, extrínsecos, alguns são modificáveis, alguns não são. Depois a gente avança para outras partes. Da introdução, tem alguma coisa que chama muita atenção de vocês? Para mim teve uma interessante que ele comentou, e até que é um argumento que ele usa para depois continuar a introdução dele. Você ia falar, Fran? Ah, não. Não, para mim, assim, nada chamou muita atenção, assim, de diferente. Eu acho que vem sendo bem consistente com os artigos que a gente vem lendo, né? Então, as introduções, elas vêm trazendo as informações dos artigos que a gente for, não especificadamente daqueles artigos, né? Mas construindo o mesmo conhecimento para chegar até os objetivos dele, né? Então, vem construindo bem certinho e amarrando as informações, os fatores de risco, a incidência e prevalência das lesões conforme a gente veio estudando, assim, mas acho que nada me chamou muita atenção. O que que te chamou a atenção, Luiz? Ana, alguma coisa? Não, só aquela. Logo no começo, quando ele coloca os dados e ele fala sobre que as pesquisas não estão mostrando uma diminuição, né? E isso sempre me chama atenção, porque embora a gente pareça estar avançando, né, nas pesquisas,
o desfecho que a gente mais deseja alcançar não está alcançando, né? Então, que será, para onde será que a gente está olhando para o lugar certo, né? Eu fiquei me questionando muito nisso, assim. Enfim, esse foi o que me chamou a atenção. Foi justamente esse ponto que eu destaquei também, que ele fala que os estudos mais atuais não mostram uma redução da prevalência e da incidência, né? Então, apesar de a gente ter os estudos de intervenção, parece que a gente não está conseguindo mudar o que de fato interessa para a gente, que é a quantidade de lesões, né? Seja de novas lesões ou das novas e das prevalentes que já tinham sido desenvolvidas anteriormente. Esse foi o ponto principal. E ele usa esse argumento depois para falar um pouquinho que, ao que parece, o campo como um todo está um pouco desorganizado, né? Porque a gente tem vários estudos que tentam abordar ali intervenções, tanto para a gente pensar em prevenir dor no ombro no nadador, para tratar atletas que já desenvolveram dor no ombro, e também intervenções para ver o efeito dela sobre alguns dos fatores de risco musculoesqueléticos que são comuns no ombro, né, dos atletas aí. Eu posso falar das modalidades de overhead em geral, aqui a gente está falando da natação. Para os clínicos agora, que atendem pacientes, quando vocês atendem um atleta arremessador, quais variáveis que vocês geralmente avaliam e quais intervenções que geralmente vocês aplicam? Quem atende paciente aí? Atendo, mas confesso que pouquíssimas lesões de ombro. Quase nunca. Olha, é, eu acho interessante olhar para questões de amplitude. É isso que está perguntando, né? Tô respondendo certo. Isso. Tipo, de amplitude, de rotações interna e externa, vejo o que que esse movimento, né? Se essa queixa que tem a ver, talvez, com esse movimento específico, quais as qualidades que aquele corpo precisa para executar aquele movimento, tanto em relação à amplitude, força, resistência, ritmo, velocidade, e, e pensar em relação a esse gesto. Até uma coisa que eu olhei aqui que me chamou a atenção, que vocês estavam perguntando que chamou a atenção, é que nos estudos isso fica muito não transparente, né, em relação a, por exemplo, a dose de exercício, a progressão de exercício, você entender como pode ser esse caminho, né? E não sei, eu acho que ele é um caminho meio individual, meio conforme você avalia como a pessoa está naquele momento. Então, eu sempre fico nessa coisa de o quanto a gente vai conseguir organizar esse caminho, sabe? Talvez Uhum. olhar uma coisa de cada vez do que. Porque são muitas coisas juntas, né? Que podem estar interferindo, não sei. Falei um monte de coisa, né? Nada a ver com a sua pergunta. Não, pô, tá ótimo. Assim, e bate muito com o que os autores comentam, né? Eles falam dos fatores de risco intrínsecos ali modificáveis, e muitas vezes aqueles relacionados ao sistema musculoesquelético vão incluir ali alterações de flexibilidade ou de amplitude de movimento, que se fala muito no ombro do arremessador, né? Principalmente o déficit de amplitude de rotação medial. O pessoal fala muito no nadador a questão da protusão dos ombros por encurtamento do peitoral. Tem a questão de força muscular, né? Sobretudo ali do manguito rotador, tanto quando a gente fala de valor absoluto de força, como também o equilíbrio, razão de equilíbrio, né? Dos rotadores internos e externos do ombro. E também a questão da discinese escapular, o cinemático escapular, que hoje em dia já é um pouco mais contraditória. Mas bate muito com o que a gente vê e avalia, e também quando a gente fala de intervenção, as principais intervenções elas vão ser voltadas num atleta com dor no ombro, não sei se vocês vão concordar, para programas de fortalecimento que, sei lá, 100% das vezes eu posso dizer que vão incluir algum tipo de exercício para o manguito rotador, exercícios direcionados para a musculatura periescapular, e se o atleta tiver alguma alteração de amplitude de movimento, a gente pode colocar intervenções específicas para isso também, né? E é justamente isso que os autores comentam, que é o que é mais falado, tanto para o tratamento como também para prevenção. Só que apesar de a gente ter bastante estudo, né, falando e recomendando quais são as variáveis, o que a gente usa para abordar, nenhum estudo sumarizou os efeitos que essas intervenções têm para tratar dor no ombro, para prevenir dor no ombro, e qual o efeito dela sobre essas variáveis que a gente costuma avaliar,
nos nadadores ou nos atletas overhead em geral, né? E aí, voltando lá para aquele ponto inicial da questão dos estudos mais atuais não mostrarem uma mudança de prevalência e incidência, os autores especulam que pode ser que isso esteja acontecendo em partes pelo fato de a gente não saber muito bem o que a gente está fazendo, porque ninguém tentou sumarizar o efeito dessas intervenções como um todo, né? Fazer um apanhado geral das intervenções e o efeito que elas têm. Então, se a gente não tem uma apreciação geral do que está acontecendo, às vezes a gente está usando intervenções que não têm um efeito, e aí a gente acaba não conseguindo prevenir ou tratar adequadamente a dor no ombro nos atletas nadadores, nesse caso. E aí eles vêm com o objetivo de propor, então, fazer uma revisão, né? E eles colocam dois objetivos principais aí. Então, identificar e descrever a evidência relacionada à efetividade das intervenções baseadas em exercício, né? Sobre a dor no ombro e também sobre os fatores de risco musculoesqueléticos para dor no ombro. E depois eles falam um pouquinho de identificar o gap na literatura, né? Para propor recomendações para pesquisa e também para prática futura. E aí uma coisa que o pessoal não é tão comum, né? Fica meio que oculto no artigo, eles falam também de forma explícita a pergunta de pesquisa que eles têm. E essa pergunta foi: o que há de evidência sobre os benefícios de intervenções baseadas em exercícios para dor no ombro e fatores de risco musculoesqueléticos para dor no ombro em nadadores competitivos? Beleza? Deu para entender os objetivos? Alguma dúvida? Não? Então, show de bola. Então, vamos passar agora para o método. E o primeiro ponto do método que eu vou destacar. Posso entrar? Na verdade, eu fiquei um pouco de dúvida, assim. Assim, claro que talvez a gente não consiga responder, mas eu fiquei pensando, por que essa pergunta, assim? Assim, eu sei que, né, porque pode ser mais abrangente e tal, mas eu fiquei pensando se não dava para ser intervenções e fator de risco, sabe? Coisas separadas, assim. E até fiquei na dúvida, depois, conforme ele vai descrevendo, né, os resultados e tal, que ficou meio confuso para mim ali, tipo, por que não, por exemplo, falar primeiro de fator de risco, né, seguir aquela lógica, né, fator de risco e daí eu vou intervir e tal. Meio que pareceu para mim o contrário, sabe, que primeiro ele viu intervenções e depois fator de risco. Enfim, eu fiquei nessa dúvida, tipo, por que essa escolha, sabe? Você consegue me De você falar de ser mais abrangente, de falar tanto do tratamento ou prevenção de dor no ombro, Isso, como porque também do no efeito das final, quando intervenções. que a gente ainda não chegou, né, mas ele consegue alguns, né, não é tipo 1, 2 estudos, né, ele consegue até um volume de estudo ali, então eu fiquei pensando, né, por que não separar, não sei. Assim, eu não, assim, não tenho, a gente, como é que você falou, não sei se a gente vai chegar na resposta correta, mas eu acho que ele foi um pouco mais abrangente, porque o número de estudos em geral não é tão grande. Se a gente pegar aqui o número de estudos na síntese lá dos efeitos sobre dor no ombro, a gente tem acho que 3 estudos, se eu não me engano, 3 estudos para prevenção e 3 relatos de caso para tratamento que ele cita. Então, acho que se ele fizesse só uma revisão para tratamento, para prevenção e tratamento de dor no ombro, talvez ficaria uma coisa muito pobre. E aí ele acabou juntando com o efeito sobre os fatores de risco, né? Que dá uma ideia, assim, para mim, mais ou menos do que seria você tentar justificar o mecanismo da melhora da dor ou da prevenção da dor. Porque, assim, a gente especula muito quais são os fatores de risco. Então, a gente vai fazer as intervenções para tentar modificar o comportamento desses fatores. Aí eu sempre falo, né? Vou falar mais uma vez, chatão, que o fato de você modificar o fator não quer dizer que você vai obter um desfecho clínico importante de prevenir a lesão ou de tratar dor ou função no atleta que já teve a lesão, né? Então, dá a ideia mais de um mecanismo. Será que agora sim, você modificou o fator de risco, será que você vai encontrar o efeito na prevalência, incidência ou na melhora da dor e função? Não sei. Só que é muito mais fácil você fazer um estudo e mostrar o efeito só do fator de risco e não o efeito clínico, né? Por isso que a gente tem até um número maior de estudos abordando só os fatores de risco. Mas eu iria, se fosse para justificar, eu justificaria assim. Eu Não. acho que o corpo de evidência é muito pequeno
para a gente falar só do tratamento e prevenção de dor no ombro em específico. E aí, né, até você comentou sobre o número outra coisa que eu fiquei na dúvida é porque quando eu li o título, eu estava esperando coisas mais voltadas para tratamento mesmo, né? E aí coloca ali os desfechos, parece de intervenções de prevenção. Então eu fiquei também meio confusa com isso, assim. E acho que a gente pode discutir mais para frente, né? Quando vier os resultados. Uhum. Eu acho que a maneira como ele descreveu ficou um pouco confusa, porque ele junta ele fala de dois tópicos, e no tópico que tem como desfecho dor no ombro, tem tanto prevenção de dor no ombro como tratamento de dor no ombro. Aí ficou meio que uma salada, assim, né? Aí dá uma bugada, eu acho, né? Para mim não ficou, ele poderia ter dividido. Acho que a gente fala muito aqui em usar subtítulos, né? Porque às vezes isso fica mais fácil de entender sobre o que ele está falando. Se coloca tudo num parágrafo, parece coisa boba, mas quando você tá lá e a gente começa a ler um monte de artigo, você fala, mas podia ter separado um pouquinho aqui, mesmo que fosse um parágrafo, né? Então, esse parágrafo nós vamos falar sobre prevenção. Às vezes não precisava nem de um subtítulo, mas só de subdividir, às vezes a gente vai indo no raciocínio e vai conseguindo entender. Às vezes você fica tudo lá, aí você lê, você fala, opa, mas eu li certo? Aí você volta lá, ah, não, é prevenção aqui, tratamento aqui. Tá, aí você começa a se entender. Às vezes parece bom, mas colocar uns subtítulos ali, às vezes ajuda. Às vezes a revista não permite também mais de alguns subtítulos, e às vezes são três no máximo, às vezes não pode subtítulo, tem particularidades assim. Mas sim, também eu fiquei nessa, falei, nossa, mas é tratamento, é prevenção? Calma lá, deixa eu ler de novo. Aí ele, eu falei, ah, não, ele fala sobre as duas coisas de fato, né? Mas tem muito disso também, em forma de organizar o artigo, como vai fluir, né? Melhor a ideia. Se a gente for pensar lá no modelo de prevenção, né? Geralmente a gente fala sobre fatores de risco antes de falar sobre efeito, né? Então, talvez só se mudasse ali, acho que para o raciocínio ficaria um pouquinho mais fácil. Sim. A Ana até comentou, acho que a Ana comentou a mesma coisa, né? De trocar a ordem. Fala dos fatores de risco primeiro, depois da dor. O segundo ponto que eu vou destacar aqui, nem sei se eu já destaquei algum ponto do método, mas é a utilização da extensão do Prisma para revisão de escopo, né? E não sei se vocês já leram, acho que alguns de vocês já devem ter lido essa extensão, que basicamente ela é igual ao Prisma, só que muda um pouquinho a terminologia e às vezes gera um pouquinho de confusão. Porque, por exemplo, ao invés de eu falar extração de dados, né, data extraction, eles falam o data charting, que é a mesma coisa, só que eles usam um termo diferente. Ao invés de falar de avaliação do risco de viés, eles falam tipo, de apreciação crítica dos estudos, né? Eles vão usando uns nomes um pouco diferentes, mas que na real querem dizer a mesma coisa. E aí acaba que o método é o mesmo, né? A maneira de estruturar, que é o que a gente comentou lá no início. Bom, vamos lá. Agora eu vou jogar para vocês. Em relação aos métodos, se a gente falar um pouquinho, né, daquilo que a gente sempre vem discutindo dentro das revisões, pontos fortes e pontos fracos do método dessa revisão. Vocês destacariam alguma coisa? Cara, na verdade, tem uma dúvida que acho que você talvez saiba responder se para a revisão de escopo precisa de registro, precisa de um protocolo publicado, alguma coisa assim. Eu não sei dizer se é obrigatório ou não, né? Você pode usar o OSF também para publicar isso. Você saberia me dizer? Sim. Não é algo assim, obrigatório, igual a revisão sistemática, mas é de bom tom você fazer o registro, né? Só que tem um porém, porque a Próspero não registra a revisão de escopo. E aí a gente tem algumas opções. Tem algumas revistas que elas publicam o protocolo da revisão de escopo, mas elas são revistas pagas, geralmente, né? E é uma bolada para conseguir publicar. E a gente tem como alternativa que até o Joanna Briggs Institute, que publica muita coisa de método de revisão de escopo, eles recomendam que você publique no OSF. Então, se você não consegue publicar, né, numa revista, que você publique pelo menos no OSF protocolo. Mas Boa, a boa. Próspero não registra. Entendi. Não, porque é isso, é bem difícil também, né? Tem essa questão que a gente fala muito hoje do peer review, né? Que o sistema é meio falho, né? Porque tem muita carga para a galera e
as revistas para publicar em. Então, é um volume muito grande, e aí, quando você submete, às vezes não tem revisor para isso, ou às vezes demora muito, né? Perde um pouquinho ali do time, e às vezes até você não consegue nem submeter para revista, porque ela é só open access, e para a gente aqui, quando a gente vai ver, não bate muito, né? O Sim. valor, né? Então, para a gente fica difícil, e às vezes a gente acaba demorando conseguir publicar para acertar, mas porque a gente não tem o recurso, né, às vezes, e aí a gente precisa publicar já o protocolo e a visão, já são dois ali. Você vai conseguir pagar os dois em, sei lá, euro, dólares, é difícil, né? Às vezes você até tem verba, mas aí você tem que escolher um, né? E se tem um ICF, acho que é bem bacana a galera saber disso. Eu cheguei a ver para publicar o protocolo numa revista que eles recomendam lá, e era coisa assim de US$ 4.000 para publicar. Aí, tipo, não dá, né? Não rola. Aí a gente acabou É, publicando no SF. hoje a média, eu acho que para publicar, né, Open Access é cerca de 3.000, US$ 3.500. Aí, mais ou menos Difícil, essa média. A Marcela ali quase engasgou. mas é isso aí. E aí, pontos fortes e fracos do método? Ou alguma coisa que chamou a atenção? Ai, gente, tô ficando com vergonha já. Vai, falar vai você. Vergonha, pô, tá em casa, só 3, tem gente de 2, casa 1. aqui hoje. Bom, vamos lá. Pontos fortes, as bases de dados, né? Ele é, pesquisou em mais de duas, né? Geralmente, revisão sistemática são duas ou três, não me lembro, é isso, né? Ele, Medline, PubMed, Scopus, Web of Science e a Sinal. Desde o início até 2021, então tá bem atual, né? Teve dois autores fazendo ah, o processo todo, algumas partes não, né? Extração de dados, se eu não me engano. E aí, pontos fracos que eu achei, eu não ficou meio assim nebuloso, mas eu entendi que foi isso, que eles só pegaram os artigos de, tipo, artigos completos, né? E em inglês, que a gente tem comentado essa coisa de fechar a língua, né? Ainda mais sendo uma revisão de escopo, eu fiquei meio surpresa, assim, porque eu achei que ele fosse, pelo contrário, né? Dessa vez achei que eu fosse encontrar mais aberto e não, né? Restringiu mais ainda. E mesmo as bases de dados, faltaram algumas que a gente tem comentado, né? Na área de esporte. Mas acho que é isso. Ah, ele Boa. usou a estratégia Picos para fazer, para fazer os critérios lá de elegibilidade. Que mais? Ah, que eu me lembre, é isso. Eu- não, boa. Eu destaquei aqui uma coisa de ponto positivo que eu gostei, que ele colocou as definições bonitinhas do que ele considerou lesão, né? Seguindo a definição do IOC. Definiu também o que que era terapia baseada em exercício para ele, então ele coloca uma definição certinha, né? Para ter como critério padronizado ali. Eu já fiquei feliz quando ele citou o IOC, né? Porque a gente vem lendo artigos super atuais que não citam nem esse paper base do IOC e nem o Oslo, né? Que é uma ferramenta que é recomendada pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, quando eu fui lendo e tal, eu falei, opa, aí já foi dando uma animada, né? Ele, assim, acho que das que a gente leu assim, nos últimos tempos, eu acho que foi uma que, no geral, estava bem mais estruturada, né? A gente conseguiu. Tem uma coisinha ou outra ali que é detalhe, é modo de pensar de cada um, né? Raciocínio de cada um. Às vezes a gente mudaria uma coisa aqui ou ali, mas no geral, assim, de metodologia foi uma das que eu fiquei, opa, gostei, porque deu para entender alguns pontos ali do método para quando a gente fosse para o resultado entender de fato o que ele queria saber e como ele fez, né? Sim. Sim. Aliás, isso foi uma coisa que eu fiquei, logo quando eu comecei a ler, eu fiquei,
Podia ter sido uma revisão sistemática, né? Por que será que ele optou em... Porque daí eu falei, peraí, acho que ele tá certo. Tipo, ele foi mais rígido, vamos dizer, com ele mesmo, assim, e talvez as revisões que a gente tem lido é que talvez poderiam ser mais transparentes na hora de reportar e falar, olha, talvez seja uma revisão de escopo, né? Porque não foi tão, não sei, fiquei pensando nisso, falei, acho que na verdade é o contrário, acho que as outras revisões que a gente tem lido aqui poderiam ter sido mais rigorosas na metodologia, assim. Sim. Bom, eu destaquei aqui, além das definições, que ele não teve restrição de data, né, que a Ana comentou, nem idade, nem nível esportivo dos atletas, então foi um pouco mais abrangente. Aí fez as triagens bonitinha com 2 revisores, só a extração de dados, né, que foi só um revisor, enfim. E essa questão da limitação do idioma, e que eles pegaram só os artigos que tinha texto completo disponível. Então, às vezes, o que você pode fazer é contatar o autor e tentar pegar o texto, né? Não sei se eles fizeram isso, pode ser que sim. Alguns conseguiram, alguns não. Mas é isso. Aí, dos critérios de elegibilidade, então eles usaram o PICOS lá como base, né? Então, se a gente falar da população, eles colocaram população de nadadores competitivos, intervenções baseadas em exercícios, aí como desfecho, né? Dor no ombro ou fatores de risco musculoesqueléticos, desenho de estudo, qualquer desenho de estudo, exceto resumos de congresso ou comentários, e foi isso. E excluíram, né, critério de exclusão, atleta de nado sincronizado, polo aquático ou triatleta, então era só nadador mesmo. Estudos que falavam de um diagnóstico específico do ombro, mas que não era dor no ombro em geral, foram excluídos também, ou que tinham como intervenção alguma coisa que não era baseada em exercício. Beleza? Da questão da extração de dados, bom, a única coisa que eu destaquei aqui é a questão de ter sido feito só por um revisor, aí ele comenta um pouquinho o que foi extraído, né, as características da população, desenho do estudo, protocolo de exercício, que é algo interessante, falando um pouquinho da duração, dos exercícios em si, da dose, como foi feita a progressão, e também como foi mensurado a dor no ombro ou o fator de risco musculoesquelético para dor no ombro. Da questão da qualidade, da avaliação da qualidade dos estudos, ele comenta uma coisa aqui que ele fala assim, que na revisão de escopo não é obrigatório fazer avaliação da qualidade, né? Vocês lembram disso? Vocês viram isso? Que não é obrigatório fazer avaliação da qualidade, mas que eles acabaram fazendo, que isso seria um ponto forte. Eu acho que ele deu uma confundida aqui, porque na revisão de escopo, se a gente pegar a extensão do Prisma, eu posso fazer avaliação da qualidade dos estudos individuais, que seria o que a gente chama de avaliação do risco de viés, e isso é obrigatório na extensão do Prisma, mas tem também a avaliação da qualidade da evidência, que geralmente o pessoal faz com o grade nas revisões sistemáticas, né? A avaliação da qualidade da evidência não é obrigatória na revisão de escopo, mas a avaliação da qualidade individual dos estudos é obrigatória. E aqui o que ele fez foi a avaliação da qualidade individual dos estudos, né? Que ele usa o Downs and Black, e aí ele classifica de acordo com a pontuação se o estudo é de alta qualidade, moderada qualidade ou baixa qualidade. Mas ele não fala do nível da qualidade da evidência, do nível da evidência ali, né? Fazendo um grade, por exemplo. Ele só fala de cada um dos estudos de forma individual. Então isso seria obrigatório pela extensão do Prisma mesmo de ser feito. Beleza? De método, eu acho que era isso. Alguma dúvida, algum ponto a mais que vocês gostariam de comentar? Acho que só para falar aí para quem acaba vendo o vídeo e não lendo o artigo, né? Mas a escala Dawson Black é de 27 itens, né? Que avalia a qualidade geral dos estudos. E a pontuação ele classifica como alta qualidade ou baixo risco de viés acima de 20 pontos, qualidade moderada, né? Ou moderado risco de viés de 17 a 19 e baixa qualidade ou alto risco de viés menor do que 17 pontos, que se alguém
só o vídeo, não é, pelo menos vai entender mais ou menos o que a gente vai estar falando ali nos resultados. Boa. Então, vamos para os resultados. Então, fazendo um apanhado geral ali do processo, né, que é destacado lá naquele diagrama de fluxo. Então, eles identificaram 441 artigos inicialmente, mais 11 através da lista de referências, né? Então, aí tinha 452, acho que foi isso. 231 artigos, né, ficaram depois da remoção das duplicatas. Aí fizeram as triagens por título e resumo, tiraram 211, depois excluíram mais 6 na leitura do texto completo e no final sobraram 14 estudos que foram incluídos na síntese final. Beleza? Em relação aos desfechos, quando a gente fala do desfecho dor no ombro, né? Dor no ombro foi reportado em 6 dos 14 estudos, e aí existia diferentes formas de você definir dor no ombro. Então, tinha estudo que usou como desfecho a escala EVA, tinha estudo que usou a escala de avaliação numérica da dor, estudos que avaliaram ali partes de alguns questionários, como o ASES, né, e o Quick Dash. Então, era um pouco heterogêneo assim, essa questão do desfecho da dor no ombro. E em relação aos fatores de risco, é, a maioria dos estudos investigou força muscular, né, como fator de risco, principalmente força muscular dos músculos rotadores do ombro e dos músculos que faziam retração e protração da escápula. E a forma de avaliar a força muscular também foi bem heterogênea, né? Então, alguns estudos utilizaram dinamômetro isocinético, ou dinamômetro manual, ou só o teste manual de força. Então, é algo que a gente só vai conseguir pegar ali olhando cada um dos estudos individualmente. E o outro desfecho que apareceu, né, em 7 estudos foi a questão da flexibilidade do ombro. E aí essa flexibilidade ela poderia ser avaliada de diferentes formas. Então, 3 estudos utilizaram como variável a posição de anteriorização do ombro, né? Que eles fazem o teste ali para calcular geralmente a distância da maca. Também foi feita a avaliação do comprimento do peitoral menor e a avaliação da amplitude de movimento mais geral, né? De amplitude rotacional. Tudo bem até aqui? Aí, depois de falar do desfecho, eles comentam um pouquinho a questão dos protocolos, né, de exercício. Então, teve uma variação ali dos protocolos, que duraram de 2 até 16 semanas, dependendo do estudo. A frequência mais comum foi 3 vezes por semana, né, para realizar as intervenções. E as intervenções mais comuns foram os exercícios de fortalecimento, alongamento e terapia manual. Com exceção de um estudo, todos os demais incluíram, que a gente falou lá na introdução, né? Exercícios de fortalecimento, principalmente para os rotadores e para os músculos da escápula ali, os retratores de escápula, principalmente, músculos que fazem retração escapular, pela questão do nadador, de ter o ombro um pouco mais protuso. Existiram diferentes formas também de progredir, né? Os exercícios, seja ali aumentando resistência do elástico, aumentando carga, né? O peso, ou o número de repetições. E os critérios para progressão divergiram um pouquinho também. Então, dificuldade percebida pelo nadador, o tempo que ele estava fazendo, né, aquele programa, em número de semanas, o julgamento do avaliador, se ele estava pronto para progredir ou não, e o nível de dor durante a execução dos exercícios. Todos os programas tiveram exercícios em cadeia cinética aberta, mas apenas 5 combinaram cadeia cinética aberta e fechada. E os estudos de flexibilidade incluíram ali condutas para a região anterior do ombro, alguns, né, de forma isolada, só alongamento de peitoral, ou combinaram as condutas para a região anterior e posterior do ombro, tem aqueles alongamentos da cápsula posterior do ombro que são bem comuns. Beleza? E aí eles falam um pouquinho de terapia manual, teve também estudos que fizeram da terapia manual, né? Teve estudo que fez liberação miofascial, mobilização articular, manipulação articular, e eles colocam coisas que eu não considero terapia manual, né? Que ele fala de eletroestimulação e o taping também. Certo? Dúvidas? Algum ponto que eu não comentei? Ó, frisando que esses que abordaram terapia manual eram os estudos de caso, né? Se não me engano. Isso aí. Só os estudos de caso, que aí combinaram terapia manual com programas de exercício. Agora a gente vai para a parte principal, né? Dos resultados que talvez tenha uma aplicabilidade clínica um pouco maior, assim, né? Que agora até aqui a gente fez
a descrição um pouco dos desfechos, da maneira de progredir, como foi o critério para progressão, enfim. Agora a gente vai falar dos efeitos em si. Falando primeiro dos efeitos sobre... Deixa eu só pegar aqui. Dos efeitos dos programas, né, baseados em exercício sobre a dor no ombro. Então, a gente teve ali 3 estudos voltados para a prevenção e mais 3 estudos voltados para tratamento de atletas nadadores que já tinham dor no ombro. Eu vou começar pelo tratamento da dor no ombro, tá? De atletas que já tinham dor. Então, o que ele comenta em relação ao tratamento é baseado em 3 estudos de caso, ou seja, um N igual a 3, tá? O que é um nível de evidência assim, muito baixo, obviamente que é melhor do que ter nada, sua incerteza reduz um pouquinho, mas você ainda está muito incerto do que vai acontecer com o seu atleta se você fizer aquilo, porque foi testado em uma única pessoa, sem ter um grupo de comparação, né? Então não tem o famoso contrafactual que a gente tem discutido lá nos capítulos de livro, mas mesmo assim é alguma coisa, tá? E todos os relatos de caso, eles acabam combinando o programa de fortalecimento com técnicas de terapia manual e, eventualmente, alguma outra técnica ali para ganho de mobilidade ou flexibilidade e a eletroestimulação e o taping, tá? Que tem também. Agora, quando a gente fala da prevenção de dor no ombro nos atletas nadadores, a gente tem 3 estudos, sendo que 2 deles mostraram efeito para redução da incidência de dor no ombro, quando a gente compara o grupo intervenção com o grupo controle, tá? Os 3 são ensaios controlados e aleatorizados. Então, a gente tem um N maior aí para a gente se basear para tomar as decisões. Desses 3 estudos, 2 mostraram o efeito, né? Então, a gente teve um estudo que fez um programa de fortalecimento por 6 semanas, era um ensaio clínico com 26 participantes. Um segundo estudo que fez um programa de fortalecimento mais alongamento, e aí era um ensaio clínico de 28 pessoas. O programa teve duração de 8 semanas. E o último foi um programa de fortalecimento feito por 12 semanas, com um N total de 21 ali dentro dos estudos, tá? Então, em suma, foi isso que foi testado de intervenção. Todos fizeram um programa de fortalecimento e um deles combinou fortalecimento com o alongamento. Beleza? Aí tem a tabelinha do estudo que a gente consegue olhar o que foi feito exatamente, qual foi a dose e quais foram os exercícios que foram propostos em cada programa. Acho que não vai dar tempo de a gente comentar aqui ou destrinchar cada um desses programas de forma um pouco mais detalhada. Mas dos 3 estudos, 2 mostraram um efeito, tá? Preventivo. Já quando a gente passa lá para o efeito dos programas de exercício para os fatores de risco de dor no ombro, aí a gente tem como fator de risco, né? Ou como desfecho ali, força muscular, principalmente, ou a flexibilidade. De longe, a maioria dos estudos investigou força muscular. Então, a gente teve 6 estudos no total que investigou como desfecho ali força muscular ou alguma forma ali de equilíbrio muscular dos músculos do ombro. Aí, principalmente manguito e os músculos da escápula. O que eles mostraram foi o seguinte: independentemente do grupo do atleta, se era grupo de intervenção ou grupo controle, ao longo do tempo, todos os atletas ganharam força, sem diferença entre os grupos. Só um estudo que mostrou que teve diferença, e foi um estudo que fez o programa por mais de 12 semanas. Então, ao que parece, a diferença de efeito, né, com base nos resultados que foram trazidos aqui, entre o grupo intervenção e controle, ele começa a aparecer a partir das 12 semanas. Para programas mais a curto prazo, parece que não tem muita diferença se você faz um programa ou outro, tá? Para o ganho de força. Acaba que todo mundo ganha força parecido. Tudo bem? Então é um ponto importante para a gente se atentar a essa questão da duração do programa de fortalecimento. E aí teve um estudo que fez algumas comparações interessantes, que é uma coisa específica da natação, né? Um deles comparou o protocolo de dry land, que é você fazer aquecimento fora da água, com um programa de exercício dentro da água. E aí ele mostrou superioridade do programa de dry land, que o atleta faz logo antes de cair na água, né? De entrar na piscina.
E esse mesmo estudo fez uma comparação também de exercícios de cadeia cinética aberta com exercícios de cadeia cinética fechada, mostrando que os exercícios de cadeia cinética aberta promoveram maior ganho de força após 8 semanas, quando comparado aos exercícios de cadeia cinética fechada. Beleza? Vou passar para flexibilidade agora, tá? Para flexibilidade, a gente teve 4 estudos. E a maioria dos estudos mostrou a diferença entre o grupo intervenção e controle para desfechos específicos, tá? Então, os 3 estudos que mostraram o efeito, dois deles utilizaram uma associação do programa de fortalecimento com alongamento de peitoral, um usou, né, alongamento de peitoral maior e menor, o outro usou alongamento de peitoral menor e exercício de retração cervical. Porque o nadador, eles falam que o nadador tem a protusão do ombro e a cervical também muito protuso. Então, eles faziam um exercício ou alongamento de retração cervical. É parecido com aquele exercício do Mackenzie de fazer retração, mas eles ficavam parados, tá? E aí eles mostraram melhora após 6 e 8 semanas. Beleza? Teve um estudo que fez só alongamento, que mostrou efeito também. Só que ele fez um alongamento de adução horizontal para a região da cápsula posterior do ombro. E aí eles mostraram um efeito também. Tá? Esse foi o maior ensaio clínico que teve, um meio de 40. E por fim, teve um outro estudo que não mostrou efeito, que associou fortalecimento com alongamento de peitoral e o sleeper stretch, que é aquele alongamento de rotação interna do ombro que os atletas fazem geralmente quando tem déficit de amplitude de rotação medial. Esse estudo não encontrou diferença entre os grupos após 6 semanas. Então, ao que parece aqui, para ganho de flexibilidade, eu posso combinar o fortalecimento junto e as intervenções que apareceram com maior frequência foram os alongamentos de peitoral, tá? E aí o desfecho que eles utilizaram foi aquela posição de protusão do ombro, um atleta deitado na maca. Esse foi o desfecho mais utilizado aqui. Beleza? Tá muito confuso ou deu para... Esse foi em relação a ganho de flexibilidade, né? Esses últimos. Tudo ganho de flexibilidade, isso. Tá. Aí tiveram 4... Eu não lembro se ele colocou flexibilidade para geral, extensão, flexão, rotação. Então, aí que tá. O desfecho que ele utilizou, dos 4 estudos, 3 deles utilizaram como desfecho você deitar na maca e ver quanto o ombro ficava protuso, que é a distância do ombro na maca, que ele chama de forward shoulder position. Aí teve um estudo que avaliou isso e avaliou também o ângulo da cabeça, de protusão da cabeça, e um que fez uma avaliação da posição da escápula também. Então, não tem um desfecho, por exemplo, de elevação de ombro ou de rotação de ombro. Os desfechos foram mais esses de protusão do ombro, cervical ou protusão da escápula. Fico pensando o quanto isso é relevante, né? Assim, de fato, se fosse uma pessoa, me incomodo com minha postura, meus ombros ficam mais para frente. Já sei o que você pode fazer. Já tem um estudo que mostra como você não ter essa aparência do ombro para frente. Mas o quanto esse desfecho vai impactar até no, enfim, né, em dor, em tudo. Acho que assim, entra um pouquinho naquela questão do modelo cinesiopatológico, que muitas vezes, tipo, para a gente, meio que já caiu por terra muita coisa, né? Legal, eu vi que o ângulo dele mudou. Tá, e é uma coisa que eles até falam na discussão. O ângulo mudou, mas ele mudou momentaneamente aqui na minha avaliação. E depois a gente vai passar por risco de viés, mas uma das principais falhas que foram detectadas lá no Downs and Black é que não teve cegamento do avaliador para fazer a avaliação de desfecho. E aí esses desfechos que podem mudar ao longo do tempo, será que ele de fato é um fator de risco? Porque eu estou medindo o comportamento dele hoje, mas o atleta, sei lá, vai desenvolver a lesão daqui 6 meses. Será que 3 meses depois o ângulo dele era o mesmo? Ou já tinha mudado e aí o risco dele mudou também? Estava interagindo com outros fatores, né? Então é uma coisa que eles falam um pouco na discussão, essa questão. Que muitas vezes a gente pega uma medida pontual e usa como base para falar que aquilo é fator de risco para uma lesão que vai acontecer lá na frente. Sendo que essa variável pode ter sofrido várias mudanças ao longo desse período,
entre a minha avaliação e a ocorrência da lesão, né? O que é uma limitação. Beleza? Então, só para a gente concluir, né, a questão do risco de viés, a maioria dos estudos ali foi classificado como média qualidade, né, a média de pontuação na escala do Downs-Black lá, que era de 27 pontos, que a Pamela comentou. A pontuação média foi 17,5. E as principais falhas dentro dos estudos, né, uma delas eu falei, que é essa questão do cegamento do avaliador. Eles não descrevem muito bem confundidores, né, da avaliação, sigilo de alocação. E para mim, uma das coisas principais aqui é a questão do poder estatístico, né? Muitos desses estudos têm um baixo poder estatístico e, ao que parece, né, os autores comentam depois na discussão, que nenhum deles fez cálculo amostral, né? Então, assim, obviamente que é legal, porque a gente tem um panorama geral, que era o objetivo da revisão, mas dá para ver que a gente pode melhorar, ou tem que melhorar, né? Fazer estudos maiores, talvez aí iniciativas multicêntricas, né, para conseguir encontrar um número maior de nadadores, mas de fato a gente precisa avançar nesses estudos para ter um pouco mais de segurança ou menos incerteza, né, nos resultados, para a gente poder aplicar de fato essas intervenções. Beleza? Boa. Dúvidas, comentários? Acho que uma coisa que ele traz lá depois na discussão, eu acho, ou sou eu que já estou com isso na cabeça, baseado no que a gente vem lendo, é que ele fala, acho que nos próximos estudos, investigar fatores psicológicos, sociais, né? Ele fala dessa importância, porque acho que, né, alguns desses estudos foram feitos num ponto onde a gente não estava olhando muito para isso, né? De uns anos para cá a gente vem olhando mais para isso e trazendo de outras áreas os conhecimentos, por exemplo, da dor lombar mesmo, a gente sabe que tem muito desse fator, né? Catastrofização, medo do movimento, sinasiofobia, então a gente tem que também olhar para esses fatores e ele comenta lá na discussão. Acho que é um ponto legal, né? Acho que a galera às vezes não chega na discussão, mas que quem for olhar, se alguém se interessar para fazer estudos com nadadores, ir para os fatores ali que ele mostrou, né, que tem alguma coisa, mas também ir para esse lado de investigar fatores psicossociais também, que hoje são bem importantes. E a gente sabe que para atletas principalmente. Boa. Não, e é legal porque a gente vê assim, se a gente pegar os resultados, a gente tem um resultado muito restrito a fatores musculoesqueléticos ali, né? Mas é interessante porque os autores têm uma visão um pouco mais holística e que é um pouco mais atual, né, do que a gente vê ali para dores em geral musculoesqueléticas, que não considera só os fatores relacionados ao sistema musculoesquelético, mas também outros fatores que podem contribuir. Eles falam um pouquinho da questão da complexidade das lesões, que a gente tem vários fatores interagindo, que esses fatores podem ser físicos, né, mas de outras naturezas também. Então, acho que é legal, uma coisa legal, assim. Eles saíram um pouco da caixa na hora de discutir. Dúvidas, pessoal? Comentários? Não, eu gostei bastante também desses pontos, achei que ele mostrou que está atualizado, assim, né? Mas queria também comentar isso sobre a revisão de escopo, né? Porque antes de começar a estudar um pouco, tem quase um preconceito, assim. Eu já ouvi quem fale, nem leio revisão de escopo, sabe? E aí, mais uma vez, a gente entra naquela discussão de cada desenho de estudo tem sua função, né? Então, não dá para, mesmo a revisão de escopo, não, ela também entra na pirâmide de que em algum momento ela é a mais importante, né? Então, como pesquisador, né, também ela faz parte, às vezes, de um degrau, né? Às vezes, até para você decidir fazer uma revisão sistemática, você primeiro faz uma revisão de escopo. E antigamente eu olharia a introdução, o nome revisão de escopo e realmente talvez pularia. Mas agora pensando, né, em que contexto que a gente está falando, né? A gente tem visto o quanto as revisões que se propõem a ser sistemáticas, no final das contas, não chegam a nenhuma conclusão, justamente porque
tem poucos estudos, são muito heterogêneos, não dá para fazer nenhum tipo de comparação, falta a questão da definição. Então, será que não teria sido mais interessante apresentar, né, os estudos de uma forma mais completa? Porque dá a impressão também na revisão de escopo que a leitura até é mais densa mesmo, né? Assim, tem muito texto, justamente porque ele não está concluindo nada ali, né? Assim, quer dizer, está concluindo, mas não, né, não bate nenhum martelo, assim. Então, fiquei querendo defender um pouco as revisões de escopo aí. Eu acho que a grande questão é que a gente tem um público muito específico, né? De nadadores competitivos. Se o cara fosse propor uma revisão sistemática, antigamente até poderia colar, às vezes, ele conseguir publicar. O Léo fala, né, das revisões, que o cara, antigamente o pessoal publicava revisão fácil. O cara sabe que tem nada, ou tem, tipo, 2, 3 estudos, ele faz uma revisão sistemática rapidinho. Mas hoje em dia já não cola muito bem, né? O pessoal acaba não. Pô, você vai querer publicar uma revisão com 2, 3 estudos? Dificilmente alguém vai querer publicar. E aí, como tem a população muito fechada, às vezes eles têm que abrir um pouquinho mais de escopo. E às vezes, se você, sei lá, não tem muito conhecimento geral sobre um determinado tema, uma revisão de escopo pode ser um bom caminho para você ganhar uma apreciação geral, assim, né? Porque aqui, por exemplo, ele não fala de uma intervenção em específico, fala de várias e para mais de uma coisa, né? Então você começa a meio que se situar. E depois você pode, sei lá, especificar um pouco mais para um lado ou para o outro, com base na sua leitura, na compreensão do que você leu na revisão de escopo. E até como clínico, né? Você lê lá, daí você viu qual é o que mais está sendo falado, e aí de repente você vai fechando, né? Procurando o ensaio clínico. Sim, com certeza. Certo? Mais alguma coisa? Não? Decreto. Agora tem seminários. Boa. Semana que vem Então, temos discussão de livro com moderação do nosso querido Luiz Augusto, pitacos do nosso querido chefe Luiz Espanhol, que domina a reunião. Que horário que vai ser? Às 8 ou... Às 8, não se assustem, já comecem a ler, o capítulo é um pouquinho mais extenso. começa aí no fim de semana. Já começa. Eu queria ter mandado recados essa semana, acabei esquecendo. Mas venham, mesmo que não tenha terminado, vem aí. Boa. Falou, A galera. gente se vê semana que vem. Semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu. Boa noite, pessoal.